Bom dia, segunda-feira, dia 12 de maio. Hoje o dia só tem um aspecto perfeito, que é o momento exato da fase cheia, quando a lua fica super visível no céu, mas vai acontecer bem à tarde, no comecinho da tarde, então a gente só vai ver a lua grande no céu à noite, né? E é uma lua cheia que acontece com a lua em Escorpião e o sol no signo de Touro. Então, Escorpião não é um ponto forte para a lua e também o sol no Touro não é um ponto forte para o sol, então é uma fase cheia de signos fixos bem xoxa, assim, né? E aí o que acontece também, gente, que calculando a carta para esse momento, né, para o Brasil, a gente tem que colocar um local quando vai calcular uma carta. O ascendente ali é Virgem, e aí a gente tem o regente do ascendente, que é Mercúrio, sem aspecto nenhum. Então essa lua cheia, ela ocorre no eixo de casa 3 e casa 9, que são casas cadentes. E vai acrescentando mais ainda essa ideia de manutenção das coisas, porque casas cadentes não são casas da novidade, não são casas fortes, né? Então, além de acontecer em casas fracas e com os luminares fracos, os 15 dias a seguir aí não são indicação de nada muito intenso, né? Eu penso na manutenção ou até assim aprofundamento dos temas que já se iniciaram nos períodos anteriores. Aí, gente, no sentido coletivo, pensando no mundo, né, principalmente, isso é um ponto importante porque lunações dizem respeito ao clima global, tá? Não é muito para a carta natal. É mais para você entender o clima geral. Então, esses temas que já vieram da semana anterior, do Papa, do novo Papa, as questões do próprio Brasil, essas coisas do INSS, todos esses temas todos aqui estavam fortes aí nos 15 dias anteriores, eles vão continuar ainda um pouquinho na pauta, tá? É lógico que durante esses 15 dias a gente tem outros movimentos, né? A gente vai ter aí o Sol ingressando no signo de Gêmeos na semana que vem, depois tem o Saturno ingressando em Áries, isso vai acrescentando um ou outro fator mais pontual, tá? No sentido de clima, gente, tá? Então, pensando no fator eletivo para segunda-feira. Essa oposição, ela não favorece as alterações, né, nas coisas. Então, assim, por exemplo, se você tiver com a intenção de aplicar alguma mudança, hoje o dia pode ser ruim. A gente tem esse travamento dos signos fixos que acaba não sendo legal para o momento. Ou se você tiver que realizar muitas atividades, muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? Tem que fazer muitas coisas, às vezes e aqui, e ali, não sei o quê. Hoje o dia é lento, tá? Agora, a gente tem a secúria do Sol aqui no signo de Touro, que ajuda um pouco a manter o passo na rotina. Então, eu recomendo para você, hoje na segunda, manter sua rotina, tá? Faz o que você tem aí diariamente, tenta não ousar muito em alterações da rotina, em aplicações novas, né? Acaba que a oposição entre Sol e Lua não ficou muito legal para inícios, né? E outro ponto também, que depois que a Lua passa pela fase cheia, ela vai se aproximando de um trígono a Saturno no signo de Peixes. E o momento perfeito vai ser na madrugada da terça, às 13h37, tá? E quando essa influência começa a ficar mais percebida, né? Porque a Lua já está ao mesmo tempo na oposição com o Sol e no trígono com Saturno, mas depois que a Lua passa pela oposição com o Sol, a gente já vai sentindo esse movimento que já não é mais travado, a gente tem um fator mutável mais presente do Saturno em Peixes. E então, da tarde em diante, a gente já pode sentir um pouco mais de facilidade para os assuntos que precisam de um aprofundamento, né? A gente tem uma tendência boa para estudar, principalmente se forem temas mais complexos, né? Cheios de detalhes, aí já fica bem melhor. O processo criativo se beneficia um pouco também. As atividades místicas, religiosas, então, para meditação, visualização, atividades com símbolos, por exemplo, oráculos, né? Já pode ser bastante interessante. E é um clima calmo, né? Continua sendo calmo, é um trígono. Então, o trígono é um aspecto mais favorável, né? De influência favorável. E a gente tem, então, da tarde em diante, um pouco mais de um fator mais tranquilo, né? Não tem uma coisa muito rígida, né? E o humor, apesar de não ser, assim, festivo e descontraído, ele é mais comum. Então, a gente tem um perfil bom para estudar, eu diria. Tá? Hoje, assim, é bem legal para estudar, à tarde e à noite. Depois que a Lua passar na madrugada pelo trígono a Saturno, ela vai ficar um pouquinho só fora de curso. Quando for 5h34, ela ingressa em Sagitário. Então, amanhã de manhã a gente já vai estar correndo aqui já, tá, gente? Porque Sagitário é um signo do fogo, né? Acrescenta calor, movimento, energia, é um perfil bem mais yang, né? E também é mutável. Então, amanhã a gente já tem um movimento bem melhor. E aproveita, porque amanhã é o melhor dia da semana, tá? Porque depois que ela ingressa em Sagitário, ela vai aumentando a influência do trígono com Vênus. E esse trígono vai ser perfeito só no fim do dia.
Então lá 23h48. Então amanhã a gente vai ter uma facilidade ao longo do dia inteirinho. Com uma tendência do fogo, que tem secura e é bem linear, mas ela tem mais ânimo, mais pique, mais velocidade, mais vigor. Aí vocês vão sentir bem essa influência amanhã na terça, tá? Mas é meu voto, a gente fala mais da terça. Então, o que dá para vocês aproveitar da segunda, eu diria que do meio da tarde em diante ela é mais tranquila, até se você tiver que mudar um pouquinho, uma coisinha ou outra acaba ajudando, mas o melhor mesmo é para aprofundar o que você estiver fazendo, melhorar a qualidade, bem legal para estudar, né, como eu falei, para as atividades místicas também, meditativas, pode ser muito, muito interessante, tá bom? Não tenha medo da lua cheia em escorpião, todo mundo faz muito barulho aí com escorpião, né, porque a lua está ali no ponto da queda, mas é uma lua cheia de casas cadentes, né? Ela vai manter o que já foi assunto ali, não traz assunto novo, só aprofunda um pouquinho mais, tá bom? É isso então, um abraço para vocês, até amanhã.